Olá, meus amores, tudo bem? Bom, estamos aqui para a gente iniciar mais uma aula de iniciação científica. Essa é uma aula para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a questão da ciência e nós comentamos sobre o significado, sobre a questão do conhecimento, sobre como que esse conhecimento ele é formado. Falamos também um pouco sobre a metodologia científica e os passos, como é que ela vai se construindo. Então nós comentamos que dentro da ciência ela vai se formando, se construindo a partir de alguns passos e que tudo começa com uma observação. Depois, a partir dessa observação, nós vamos para um questionamento que vai resultar na formulação de uma hipótese, que é uma provável resposta para esse questionamento, para a minha pergunta. A partir disso, elabora-se uma experimentação, um procedimento, de testagem, para saber se essa hipótese ela vai estar correta ou não. Depois, a gente vai fazer uma coleta de dados com os resultados, elabora-se uma conclusão. Aí, nós fizemos isso até a segunda aula, lembram? E foi passada uma atividade para casa lá na Agendedu, uma atividade experimental. Acabou aí as etapas da metodologia que a gente percorre? Em tese, sim. Mas e depois? O que fazer depois? Elaborei, já sei qual é a resposta, consegui elaborar todo o meu experimento, obtive os resultados, cheguei à conclusão. O que eu vou fazer com isso? Aí vem o ponto-chave. Agora vem a divulgação. Tá? Então esses dados eu vou ficar retido para mim? Não, a gente vai divulgar, vai informar, comunicar a outras pessoas. A partir dessa comunicação, dessa troca de informação, novos questionamentos podem ser gerados. E a partir desses novos questionamentos, a gente vai construindo novas informações, mais conhecimento. Então, é uma rede. A gente não pode esquecer disso. Com isso, a nossa temática de hoje, desta terceira aula de iniciação científica, é divulgação científica. Então, a gente começa a falar sobre como funciona esse processo da divulgação científica, como fazer, Eis, então, a gente começa com essa charge justamente para que a gente possa ter uma ideia. Então, aqui vem, ele vai dizer o seguinte: se eu aperto este botão, eu falo para o mundo. Se eu aperto este outro, o mundo me ouve. Tem os meios, me falta a mensagem. Bom, certamente todos vocês vão ter um celular na mão. Vai ter rede social, Instagram, Facebook, às vezes uma página no YouTube, WhatsApp. Então, há vários meios. Como é que vocês informam ou comunicam uma mensagem para alguém? Você informa de qualquer forma, de qualquer jeito? Ou você pensa antes? Se você quer dar uma notícia triste, você vai falar de forma alegre? Não, você vai pensar nas palavras, você vai elaborar um texto para poder dar a informação, não é isso? Da mesma forma funciona nesse processo científico também, quando a gente constrói isso. Então a gente precisa pensar em como vai transmitir essa mensagem. Tudo precisa ser muito bem elaborado. Então, como e onde divulgar o meu trabalho? Aqui a gente vai iniciar com um vídeo. Bom, vejam, é uma criança. Essa criança ela tem uma página no YouTube, é o meio dela de divulgar a ciência, de popularizar, de tornar acessível, e ela realiza vários experimentos científicos. Então, essa criança, ela acaba facilitando, ela apresenta mecanismos super simples, apresenta os materiais, como que esses experimentos são possíveis de realizar e os resultados. Então, a gente vai analisar, vai assistir esse vídeo juntos e aí, a partir dele, a gente vai observar como é que essa divulgação, como ele consegue fazer essa divulgação da ciência. Vamos assistir? Oi, gente! Hoje a gente vai fazer ciência. A gente vai aqui com dois potes de arroz e essa aqui vai escrito muito. E essa aqui, bom, a gente vai fazer uma cortina. Vai fazer depois desse aqui e ganha
Então, esse é o canal do Show do Thiago. Vejam, quem quiser depois pode acessar lá no YouTube o canal dele, pode curtir, se inscrever, assistir outros vídeos. O canal do Show do Thiago tem vários experimentos interessantes. Mas veja que é super simples. O que ele queria saber, se as palavras tinham poder. Ele não saiu dizendo para as pessoas. Ele resolveu fazer um teste, um experimento com arroz, né? Colocou um como para ele poder dizer só palavras ruins e outro para ele dizer só palavras boas. E aí ele conseguiu observar que após um período de tempo, aquele potinho de arroz que ele tinha só proferido palavras boas, ele estava ainda bom. Apenas um pouquinho tinha começado, que ele falou que tinha parecido um pouquinho marrom, né, que provavelmente um pouquinho de fungo tinha começado a aparecer ali, mas em tese ele estava bom. O outro, que ele tinha proferido só palavras ruins, começou a estragar muito mais rápido do que o arroz bom, né? Então acelerou o processo. Então ele acabou estragando muito mais rápido. Então ele acabou observando essa diferença. E ele faz inclusive esse teste também, esse mesmo teste em relação às palavras, ele faz também um comparativo com plantas, ele também consegue observar algumas questões bem interessantes. Mas veja, é simples, ele faz uma pergunta, elabora uma hipótese, faz um experimento, observa os resultados e chega a uma conclusão. Então ele acha que realmente essas palavras proferidas ruins, né, fazem muito mal. E isso também serve para as pessoas, porque ele vê que isso pode contaminar, né, pode contaminar as pessoas, então não é legal. Então ele chega à conclusão que ele não vai mais falar isso. Não é tão interessante. Então as redes sociais, elas podem ser um meio super acessível de popularizar a ciência. O YouTube é um deles, foi o mecanismo que o Thiago e a família encontraram para poder tornar essa ciência acessível, né? Através de experimentos super simples, que podem ser repetidos em casa também. Qualquer um pode pegar e repetir esse experimento, ver se realmente é eficaz, se os resultados vão ser os mesmos ou se vai ser diferente. Então, isso é possível. Mas há outros meios, há acessos a outras redes sociais que também podem ser mecanismos de divulgação da pesquisa científica. Além das redes sociais, nós também temos as feiras de ciências. Aqui na escola, por exemplo, vocês têm a MTEP. Então, a feira de ciência é uma forma também de vocês tornarem essa pesquisa pública, né? Tornar visível, é uma forma de divulgar. Mostrar o que vocês fizeram e apresentar os resultados, os dados, a conclusão a que você chegou. Então, aqui vocês acabam vocês vão estar em stands, né? E nesses stands vão passar avaliadores, que são professores em geral, na grande maioria, fazendo perguntas, avaliando o que você fez, como que você chegou àqueles resultados. E vão ter outras pessoas, estudantes ou não, pessoas da comunidade também, familiares que vão estar passando lá para poder visitar o seu trabalho e outros pesquisadores, para poder trocar ideias e desta forma acabar construindo mais conhecimento a partir de novos questionamentos. Então, a Feira de Ciência também é uma outra forma de divulgar a pesquisa. E as revistas científicas? Bom, aqui eu quero apresentar para vocês dois tipos de revistas científicas. A revista científica mais tradicional, popular, no meio da pesquisa científica, entre os grandes cientistas, são aquelas onde a gente vai publicar artigos periódicos, né? Aqui são textos bem construídos, concisos, muito técnicos, mais cultos, apresentam palavras um pouquinho mais difíceis. Então, eles têm uma estrutura diferenciada, acabam seguindo uma sequência semelhante à do passo a passo do método científico, com uma apresentação, primeiro, né, do trabalho, mas aí ele vai mostrar a problemática, qual é a hipótese dele, o objetivo, o que ele quer alcançar com aquele trabalho, qual é a metodologia, quais são os passos, qual é o experimento que ele vai realizar. Os resultados, a análise desses resultados e a conclusão. Então ele chega também a apresentar um passo a passo
do que se fazer, né? Daquela metodologia, só que agora de forma escrita. Aqui, por exemplo, nós temos uma visualização de como que esse artigo se apresenta nessas revistas. Aqui nós temos, ele vai se apresentar sempre com o título, o nome do autor, a instituição ao qual ele faz parte, um e-mail de contato, caso alguém queira enviar alguma dúvida, sugestão, entrar em contato direto com esse autor, e um texto, né? Um texto de apresentação sobre o que fala, a pesquisa dele. Depois, certamente lá ele vai colocar qual é a pergunta, a hipótese e vai construindo as informações em relação à pesquisa dele, até chegar em conclusão. Aqui a gente tem também as informações da revista, né, o nome, a data em que essa revista recebeu este artigo e a data em que ela aceitou o artigo, em que publicou. Mas além destas revistas que são mais populares entre os cientistas, né, entre esta rede de pesquisadores, nós também temos essas revistas que são mais populares, com uma linguagem mais facilitada para a comunidade em geral, como a Ciência Hoje, essa daqui específica para as crianças, e a Super Interessante. São revistas também com uma temática mais científica, elas abordam temáticas científicas, porém com uma linguagem mais simples, mais popular, uma linguagem muito mais fácil de compreender, diferente da outra que tem uma linguagem mais técnica, tá? E essas revistas elas são muito mais acessíveis. Além das versões impressas, como essas duas, nós também temos as edições digitais. Mas aqui a gente pode observar só pela capa, a partir das temáticas, só para a gente poder conferir que elas realmente têm essa abordagem. Por exemplo, essa Ciência Hoje das crianças, a principal pergunta é: vai chover ou fazer sol? E aí ela vai apresentar o jeito popular de se prever o tempo. Aqui na Super Interessante, vai apresentar a origem da vida, dentro e fora da Terra. Então, como que é visto, como que é apresentada a origem da vida dentro e fora da Terra a partir do conhecimento científico? Só que de uma forma bem ilustrada, com uma linguagem super fácil de compreender. Eu comentei que elas, além da versão impressa, tem também a versão digital. E essa daqui, por exemplo, é a Super Interessante. Ontem ainda, né? Então, essa semana, na semana de gravação aqui, dia 18 de maio, foi acessada a página da Super Interessante, e aí fiz o print aqui para poder trazer para vocês. E aqui a gente tem as primeiras reportagens que são apresentadas neste dia dentro da página. Por que você está bebendo mais na quarentena? Covid-19, teste de vacina em humanos traz resultados promissores. Isso são pesquisas que, na verdade, ela traz com uma linguagem muito mais facilitada para a população em geral. O que é aquele pulinho que a gente dá quando começa a dormir? Como é o recheio de cada um dos planetas do Sistema Solar? Você já parou para pensar nisso? Como é o recheio de cada um dos planetas do Sistema Solar? É o que a gente começa a ver agora um pouquinho de como é que apresenta lá dentro. Então, diferente daquela outra revista que não tem assim nem tanto os artigos em si, que é mais texto, não tem nem tanta imagem colorida, enfim, aqui nessas revistas mais populares de divulgação científica, ela acaba trazendo ilustrações mais coloridas, né, para poder atrair os olhares do leitor, seja criança ou não. Então, como é o recheio de cada um dos planetas do Sistema Solar? Para além da Terra, com dados de telescópios e sondas espaciais, dá para saber com razoável certeza como é o miolo dos nossos vizinhos. Tem o nome aqui do autor também, quem foi que escreveu o texto, quem foi que fez a edição de arte, de design. E aqui a gente peguei só um exemplo, Vênus. Fala um pouquinho de Vênus e apresenta uma imagem de como seria dentro, né, o miolo deste planeta. Então, a gente tem mais ou menos esta visualização. E também tem página no Instagram. Então, lá no Instagram eles têm um perfil e também trazem reportagens super interessantes para quem quiser ter acesso, né, com perguntas bem chamativas. Aqui, existe alguma comida artificial capaz de nutrir alguém completamente? Então, são algumas perguntas para poder chamar a atenção do leitor. Então, e tem uma frase que eu gosto bastante. O importante não é ver o que ninguém viu, é pensar o que ninguém pensou sobre algo que todo mundo vê.
Isso eu acho que serve bastante para a nossa reflexão, uma vez que é justamente isso, a gente não precisa ficar procurando sempre algo novo, mas a partir do que já existe, pensar em novas maneiras, novos questionamentos. Vocês já têm uma atividade aí na Agenda Edu para vocês poderem desenvolver e até a próxima aula!